corrupção é o principal problema da atualidade brasileira. A cada dia surgem novas denúncias de lavagem de dinheiro, mau uso do dinheiro público, desvio de verbas, de corrupção de uma maneira geral. Segundo a Confederação Nacional das Indústrias, as prioridades para o povo brasileiro em 2016 são, em primeiro lugar, a corrupção, em segundo lugar, o uso de drogas e, em terceiro lugar, a violência. A saúde, que sempre foi grande preocupação para os brasileiros, hoje ocupa o quinto lugar. Os dados são realmente alarmantes. Segundo estudos da Fiesp, apontam que o custo médio da corrupção no Brasil ocupa 2,3% do PIB, o Produto Interno Bruto. Isso corresponde a mais de 69 milhões de reais. Isso seria suficiente para elevar em mais de 15% a renda per capita brasileira, para matricular 17 milhões de novos alunos no ensino fundamental na rede pública, ou para criar mais de 327 mil novos leitos hospitalares. Isso sem contar o dinheiro desviado da Operação Lava Jato, que já é a principal investigação de corrupção e lavagem de dinheiro já registrada em nosso país. É cada vez mais comum associarmos política com corrupção. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Será que somente os nossos políticos é que são corruptos? Ou eles são apenas um reflexo da nossa sociedade? Ou seja, um reflexo de nós mesmos? Será que você e eu não cometemos pequenos e grandes atos de corrupção todos os dias? Olá! Seja muito bem-vindo ao programa Vida Viva, que começa pela TV Novo Tempo agora. Este é o primeiro programa e por isso que eu estou fazendo questão de te dar as boas-vindas. O meu nome é Mariana e vou estar com você aqui pela TV Novo Tempo todas as semanas. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós trouxemos a doutora Tércia Barbalho, que é psicóloga, professora e instrutora de estágio, é assim que fala? Supervisora de estágio do UNASP. Você viu a gente falando na abertura sobre os dados da corrupção que são alarmantes no nosso país, a crescente revolta populacional. Mas antes de você ficar revoltado assistindo o programa, eu quero te fazer algumas perguntas. Você para em vaga de deficientes e idosos? Mesmo sem ser, né? Você omite informações do imposto de renda para pagar menos impostos? Você já levou atestado para a escola ou para o trabalho sem de verdade estar doente? Você já deixou de declarar suas compras quando vem de alguma viagem internacional lá na alfândega? Passa no nada a declarar, sendo que você passou e muito da sua cota? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, e tem tantas outras que você pode estar pensando agora neste momento, então quer dizer que a corrupção não está só em Brasília, só no Congresso. Pode ser que a corrupção esteja dentro de mim e dentro de você. Talvez você esteja dando até risada, porque é uma coisa que, para nós, às vezes a gente nem pensa que de fato é corrupção. Mas se você começar a prestar atenção, vai ver que tem pequenos e grandes atos de corrupção no nosso dia a dia. E este é o tema de hoje. Você é corrupto no seu dia a dia? Vamos começar a conversar sobre isso. Doutora Tércia, diz para nós, da onde vem esse desejo de se dar bem, mesmo em detrimento aos outros, quando a gente devia se preocupar que quando eu quero obter vantagem de forma ilícita, pode ser que eu esteja invadindo ou prejudicando o outro. Da onde vem isso no ser humano? Olha, Mari, se pensarmos em termos de Brasil, o brasileiro tem a fama, né, daquele povo que gosta de levar vantagem em tudo. Isso já foi apregoado até pela mídia, uns anos atrás, né, de que o brasileiro ele dá aquele jeitinho, ele acaba... Jeitinho brasileiro, né, para outras coisas, mas principalmente para levar vantagem em tudo. Culturalmente, nós carregamos um pouco desse peso, não é? Mas se pensarmos em termos bíblicos, Jesus já deu a medida, não é, de nos relacionarmos com os outros. Então, quando eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, ou amar a mim mesmo na mesma proporção que o próximo, nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Quando eu levo vantagem, eu estaria desequilibrando isso. Eu estaria tirando alguma coisa do outro
em meu próprio benefício. Então, eu já estaria quebrando também esse princípio, não é, que Jesus nos deixou. Tá? Sabe que é uma coisa muito interessante? A gente está falando bastante sobre a população brasileira, porque os dados da corrupção são alarmantes mesmo aqui. Mas veja, em outros países, doutora, a gente não vê que a corrupção está na sociedade instalada da mesma forma. Por exemplo, aconteceu uma vez de eu estar numa viagem internacional e chegar de carro com uma pessoa no estacionamento e ela parou numa vaga distante. Eu falei, mas por que você vai parar ali, se está tão longe, tem uma vaga tão mais perto aqui? E ele disse assim para mim, mas sabe o que acontece? Se alguém chegar atrasado, eu gostaria que essa vaga estivesse disponível, porque no dia que eu chegar atrasado, eu também gostaria que essa vaga estivesse disponível para mim. Outra coisa que a gente percebe, nos trens e metrôs na Europa, em outros lugares do mundo, não tem tanto guarda fiscalizando e mesmo assim todo mundo paga a sua entrada, o seu ticket. Imagina se aqui no metrô do Brasil ou no trem brasileiro, aqui em São Paulo, onde a gente grava o Vida Viva, imagina se não tiver guarda, que o tanto de gente que pula catraca, o que você acha que vai acontecer? Por que, na verdade, em outras populações, essa questão da corrupção no meio da população não está tão visível? Olha, existe um índice, né, índice de percepção de corrupção, que diz, né, que os países subdesenvolvidos ou de economia ainda em desenvolvimento, a corrupção ela é muito mais presente nas altas instâncias, né, governamentais, políticas, econômicas e, consequentemente, culturalmente, em relação aos povos. No Brasil, por exemplo, nós temos uma característica, como já dissemos, né, de levar vantagem. Então, a nossa cultura é de incorrermos, não é, mais visivelmente nessas questões. Mas a cultura dos povos, ela passa por algumas questões de desenvolvimento mesmo, de princípios, de valores, tá? Mas também existem leis muito severas, que vão tangendo, que vão dirigindo, né, um desenvolvimento melhor dessa cultura do povo. Então, vai criando essa consciência, né? Tem a ver também com uma consciência moral, uma consciência ética, né, em relação ao outro. Em alguns países, por exemplo, uma pessoa que quebra, né, um cuidado em relação ao trânsito, à vaga, né, de deficiente, a burlar, por exemplo, uma praça de pedágio, né? Esses dias estava vendo um documentário em uma praça de pedágio, numa rodovia, uma só, né, na zona sudeste aqui do Brasil, são, por dia, 600 incorrências dos carros que passam e atravessam sem pagar o pedágio. Olha numa só. praça. Imagina isso, né, multiplicado por tudo isso. Então, voltando, existem leis em alguns países muito severas para com o cidadão que não é empático, não é? Que ele não se preocupa com o outro. Então, quando você me diz, olha, eu vou deixar a minha vaga, né, vou estacionar bem longe para deixar a vaga para um outro, eu tenho a minha responsabilidade, porque eu cheguei cedo, mas eu também penso no outro. Não é? Então, falta um pouco disso, né, como já nos foi dito, em relação a esse respeito, a esse cuidado em relação ao próximo. Você mencionou a questão da impunidade, que realmente é muito marcante aqui no Brasil, tanto que tem até aquela frase popular, aqui tudo acaba em pizza, né? A gente acha que as leis não são realmente punitivas, é como se não fosse sério mesmo, né? Mas também... Mari, desculpa, mas a lei até existe, mas às vezes ela não é impetrada da forma adequada. Exatamente. Então, desmoraliza, não é? E aí você fica com aquela comigo não vai acontecer nada, mas também tem uma coisa que você falou que me fez pensar. Existe algo, você vai me dizer se você acha que tem a ver. Pelo fato da gente já se sentir tão lesado, tão prejudicado por tantas outras coisas, os impostos que são altíssimos, a gente vê a corrupção acontecendo dia a dia, a gente fala, eu já sou tão prejudicado, então quer saber? Eu vou passar ali no nada a declarar e vou embora mesmo. Eu não quero nem saber, eu vou deixar de pagar esse imposto porque o governo e o país não está sendo justo comigo. Você acha que tem alguma coisa a ver no implante da corrupção na sociedade? Com certeza. Esses sentimentos, não é, de injustiça, né, verdade, quando você verifica-se injustiçado, né, em relação às autarquias, em relação a outras questões, isso gera, né, esse sentimento de
de frustração, de injustiça mesmo. E pode mobilizar, sim, a você passar aquilo para um outro. Então, estou sendo injustiçado por alguém, eu também não vou ficar na pior, né? Usando uma gíria, Claro. Eu vou querer levar vantagem em relação ao outro de alguma forma. E passando muitas vezes pelos princípios mais elevados, que deveriam dizer, né, para a gente o seguinte: apesar de eu estar sendo injustiçado, eu não vou reproduzir isso em relação ao outro. Eu não serei agente, não é, de injustiça em relação ao próximo. Eu mantenho os meus princípios mesmo que eu seja prejudicado, Isso é um pouquinho, às vezes, difícil, né? Culturalmente, socialmente. Às vezes a pessoa que é honesta, que é justa, às vezes ela até é ironizada e ridicularizada. Ela passa por boba, não é? Porque onde assim, você é bobo, todo mundo está fazendo, todo mundo faz isso. Então, você manter os seus princípios, né, morais, éticos, diante de pressões de grupo e de uma sociedade onde isso, às vezes, não se vê e é difundido, às vezes não é fácil. Requer uma integridade. Com certeza. Como é que a gente deve agir nessas situações ou raciocinar diante dessas situações? Na verdade, quando a gente pensa que não está afetando ninguém, pelo menos uma pessoa você está afetando, a si mesmo ou a si mesma, porque você já está incorrendo, não é, em alguma quebra de algum princípio ou de algum valor. O nosso filho está nos enxergando, o nosso colega de trabalho, o nosso patrão. Muitas vezes a gente pensa que engana, né, levando um atestado, mas ele fica mais do que evidente de que aquilo não está sendo muito honesto e que aquela saída, aquela falta, né, está sendo, não é justa, tá? Você sabe que você, contando agora sobre a questão do exemplo para os filhos, me fez lembrar de uma história. Também outro dia não, faz tempo isso já. Eu estava numa fila de um parque de diversões, aguardando para comprar o meu bilhete. E eu vi um pai, as crianças até 6 anos não pagavam entrada. E aí eu vi o pai falando assim, na verdade o atendente perguntando da idade do filho. Que idade tem essa criança? Ah, ele tem 5. E aí o menino cutucou o pai assim, não pai, eu tenho 7. Ele achou que o pai tinha se confundido. Não pai, eu já fiz 7. E o pai fez assim, cala a boca menino. E ficou uma situação muito constrangedora, porque eu fiquei pensando que exemplo que esse pai está dando para o filho. Quer dizer, a corrupção acaba vindo... Você ensina o seu filho, né? Vem das famílias mesmo, né? Pois é, a gente pensa que esses pequenos atos são inconsequentes, mas eles estão formando a personalidade da criança, estão formando os princípios, não é? Quando a gente fala em ética, é a filosofia de vida que rege a minha vida. Então eu penso em direitos e deveres. Quais são os meus direitos e os meus deveres? E a minha moral tem a ver com o meu comportamento. Então, às vezes eu tenho um discurso muito bonito, né, de que deveria ser assim, ou assado, e na hora da minha ação, eu acabo, que é a minha moral, eu não tenho muito a responsabilidade. Não há coerência, Não há né? coerência. E aí, apesar de ter, né, a liberdade de agir de uma forma ou de outra, eu acabo sendo incoerente. E levando, né, se eu sou um adulto, por exemplo, eu posso estar influenciando sensivelmente, né, uma criança. Ou a criança vai atender o telefone, o pai fala assim, fala que eu não tô. Poxa, de uma certa forma a gente já vai inculcando na criança que esse tipo de coisa pode acontecer, né? Verdade. E eu também pensei numa citação que os filósofos falam sobre corrupção nobre. O que seria corrupção nobre? É quando, assim, por exemplo, um partido político, ele se utiliza de meios ilícitos para entrar no poder e quando ele o faz, ele usa meios nobres, né? O meio ilícito para um fim nobre. Ele começa a fazer o bem para a população e de verdade o faz. Quando um pai que está desempregado, em uma situação financeira muito difícil, ele acaba roubando alguma coisa só para os filhos comerem. Você acha que de alguma forma esse tipo de atitude pode ser justificável, a tal da corrupção nobre? Como é que a gente pensa e raciocina com relação a isso? Mari, é o seguinte, se nós pensarmos no exemplo de Jesus, Jesus fez uma série de concessões e de exceções, mas ele jamais quebrou a lei. Esse modelo é muito difícil da gente seguir.
E nós, como seres humanos, a gente entra nos dilemas éticos. Então, eu preciso sobreviver. Então, a vida não é superior ao, né, tomar um alimento indevido, por exemplo. Então, o dom da vida é superior ao princípio, né, de tomar um alimento. E a gente incorre, né, nessas possibilidades de reflexão. É um dilema mesmo. Tá? O ideal seria, né, que a gente tivesse dignidade suficiente para que não precisássemos chegar a isso. Tem um dos escritores, né, do livro de Provérbios na Bíblia, Agur, ele não é muito conhecido. Agur, ele pede para Deus o seguinte, ele diz, Deus, não me des nem riqueza, mas também não me des pobreza. Ele tem uma autoconsciência muito grande, né? Eu acho que Agur fez terapia, tá? Porque ele diz o seguinte, não me des riqueza, meu Deus, porque eu posso ficar arrogante, eu posso esquecer-me de ti. Ao mesmo tempo, ele pede para Deus, não me dê a pobreza, porque eu posso roubar. Então, às vezes, a necessidade pode fazer com que a pessoa tenda a quebrar alguns dos seus princípios morais, né, e ter um comportamento de um furto ou de um roubo, por exemplo, entre aspas, justificado pela sua necessidade. O ideal é que não precisássemos, não é? Que não houvesse pessoas em tal necessidade, né? Em tal necessidade, não é? Porque nem sempre os fins justificam os meios. É verdade. Mas assim, a gente vai agora passar para uma outra fase da nossa conversa. A gente entendeu, basicamente, como se dá o problema na nossa vida, na nossa sociedade, mas a gente não se conforma com isso e a gente gostaria de mudar. O que é que a gente pode fazer para mudar essa situação? É claro, nós não estamos falando aqui em termos políticos, o que a gente pode fazer, talvez, para que a corrupção não exista mais no Brasil, mas começando das pequenas sociedades, porque a gente viu aqui que primeiro, a corrupção da pequena sociedade. Eu, minha família, o meu grupo escolar, o meu trabalho, e assim vai até que invade um país inteiro, né? Como é que eu posso fazer para melhorar essa situação na minha vida, na vida dos que me cercam, nos meus filhos e etc? A começar em mim. Então, eu posso fazer uma autorreflexão e verificar no que eu poderia estar, né, melhorando, pensando, corrigindo até, não é? Firmando melhor os meus princípios. Eu poderia estar aos pouquinhos reivindicando de forma legal, pelos canais adequados, reivindicando os meus direitos, mas depois de cumprir os meus deveres. Exato. Então, eu tendo a responsabilidade de cumprir os meus deveres, eu posso levantar a cabeça e buscar pelos canais adequados a reivindicação, não é, de que os meus direitos possam ser atendidos. Então, através do meu exemplo, da minha postura, não é, na minha pequena influência. Você sabe, Mari, um mau atendimento, um mau produto, uma notícia ruim, ela atinge muitas pessoas. 100 pessoas, não sei se a estatística é bem essa. É, por aí. Uma coisa boa, ela demora um pouco mais, tá? Ela atinge um número menor de pessoas. Então, fazer o bem, ele vai fazer diferença, sim. Né? O bem aqui, entenda, né? Claro, esses claro. princípios. Ele vai, aos pouquinhos, influenciando positivamente as pessoas. A gente não está dizendo, para você que está nos acompanhando, a gente não está dizendo aqui que você não deve lutar pelos seus direitos, pela melhora do nosso país, porque se falar, se eu sou corrupto e se eu ainda não atingir a minha meta, eu não posso reclamar. Na verdade, não é isso. O que nosso propósito aqui é trazer uma reflexão para que você pense o que eu, enquanto indivíduo, posso fazer para melhorar a mim mesmo, a minha pequena esfera de ação. De pequeno para o maior, a gente possa fazer uma transformação maior, né? E aí eu já emendo na minha próxima pergunta. Como é que a igreja, outras instituições, a escola, como é que essas instituições maiores também podem nos ajudar nessa conscientização? Olha, através, né, de programas como este, não é? A possibilidade de debates, de conversas, trazer à tona a possibilidade dessas reflexões, não é? Mantendo seus próprios princípios. Então, a nossa marca, né, a nossa marca como pessoa, a nossa marca como instituição, a nossa marca como produto, ela deveria levar, né, em si
estes princípios. Doutora Tércia, que alegria foi poder conversar com você sobre esse tema. E antes da gente se despedir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu gostaria de dizer que a corrupção, né, na estrutura da palavra, significa quebrar, né, tornar em pedaços, né? E o verbo, né, brincando com a estrutura das palavras, significa tornar pútrido ou tornar estragado. Então, que a gente faça o inverso disso, que as nossas ações, o nosso chegar, o nosso comportamento possa, ao invés de apodrecer as coisas, que possa trazer a possibilidade da vida, não é? Que é tão bonito, é tão emocionante um gesto, não é? Um gesto nobre, um gesto veraz, não é? Um comportamento adequado. Isso é muito bonito nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, que eu e você possamos, não é? Levar uma centelha de mudança diante da corrupção que nos rodeia. Começa em nós, né? Começa em nós. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. A gente quer contar com você sempre, viu? Eu que agradeço. Obrigada. E agora quero falar com você. Toda essa nossa conversa me fez pensar num texto que está escrito em Isaías 33, os versículos 15 e 16. E eu vou ler para você aqui, ó. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita o suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, este é o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Eu gostaria que você lembrasse que nós temos uma tendência a não se importar com o outro, desejar o melhor para nós mesmos. Mas também nós não somos abandonados somente, né, com essa tendência. Nós temos um Criador, nós temos um Salvador que está interessado em como você age, sim. E Ele pode te dar o poder e a força para poder mudar essas pequenas corrupções do dia a dia. Se você não tem força em si mesmo, busque a ajuda do nosso Criador, busque a ajuda do Espírito Santo, fale com Ele, busque ter um relacionamento que certamente você vai melhorar. O programa Vida Viva vai trazer mensagens porque nós desejamos que você viva melhor. Você e eu vivamos melhor em todas as esferas. Viva melhor com mais saúde, viva melhor com a sua família, tenha um aprimoramento de caráter e possa viver aqui nessa terra um pedacinho do céu. Assista agora a uma mensagem espiritual do pastor João Cláudio Chaguri. Um grande abraço e até a próxima semana. Olá, eu sou o pastor João Cláudio Chaguri, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e atualmente na cidade de São Caetano do Sul. É muito bom nós estarmos com você e partilhar da Palavra de Deus. Hoje nós iniciamos o programa Vida Viva, um programa que trará uma mensagem de esperança para a sua vida. E nós vamos crescer juntos a cada programa transmitido pela TV Novo Tempo. E hoje eu desejo compartilhar contigo a Palavra de Deus. Hoje nós falaremos a respeito da corrupção, os problemas que envolvem a vida humana, os problemas que estão na vida humana e têm destruído o ser humano. E a Palavra de Deus nos traz uma mensagem de grande importância a respeito deste assunto. E o que diz as Santas Escrituras a respeito da corrupção, o que diz as Santas Escrituras a respeito dos grandes problemas envolvendo a raça humana nesta terra. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, provavelmente no ano 66 depois de Cristo, antes do seu martírio, ele traz mensagens poderosas a Timóteo, trazendo informações sobre os últimos dias neste planeta Terra. E quando nós lemos esta carta, percebemos que isso tem muito a ver com os nossos dias. Então nós vamos abrir a palavra de Deus neste momento em 2 Timóteo capítulo 3 e nós leremos do versículo 1 ao versículo 4. E o que diz as Santas Escrituras? A palavra do Senhor nos diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, diz a palavra do Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo ao jovem Timóteo? O apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos dias serão tempos difíceis, tempos complicados. E por que os tempos complicados? Por que tempos difíceis? Porque nós vivemos em uma sociedade pecaminosa, uma sociedade onde o pecado habita. E com isso existem pessoas caluniadoras, existem pessoas que não amam a Deus, existem pessoas que são desobedientes aos seus pais, às suas mães. Problemas diversos envolvem a raça humana, a falta de ética moral, a falta de ética social, e tudo isso tem destruído a vida humana. Mas existe uma solução para cada ser humano desta terra. Existe uma solução para a sua vida e para a minha vida. E esta solução está em Jesus Cristo. Toda pessoa em Jesus Cristo se torna uma nova criatura. Nós deixamos a calúnia de lado, nós deixamos de ser desobedientes, nós deixamos de ser inimigos de Deus e nos tornamos amigos de Deus. Veja o que o mesmo apóstolo Paulo nos diz, a carta aos Romanos, no capítulo 8, o versículo 34 ao versículo 37. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele pergunta, é a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que a palavra do Senhor está nos dizendo? Que apesar de vivermos em um mundo complicado, apesar de vivermos em um mundo cruel, cheio de pecado, em Cristo somos mais do que vencedores. Meu querido amigo, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você entregar o seu ser, o seu coração a Jesus Cristo, você será mais do que um vencedor, você terá a vitória. Por isso eu convido você neste momento a entregar o seu coração a Jesus. Entregue e você terá paz na sua alma. Você viverá em um mundo onde Deus deseja uma caminhada com você. Um grande abraço e até a próxima.